Bom dia a todos. Vamos nos preparar para o Evangelho desta manhã. Então, com muita paz, com muito amor no coração, vamos desacelerando os nossos pensamentos, as nossas atividades físicas. Vamos deixar os nossos problemas do lado de fora desta casa. Vamos nos concentrar no momento presente. Vamos sentindo a presença amorosa dos nossos mentores espirituais, que desde as primeiras horas do dia estão nos acompanhando, nos orientando, nos incluindo, nos preparando para este dia. Vamos agradecer aos mentores espirituais desta casa, que preparou este ambiente, para que, ao adentrarmos aqui, pudéssemos sentir essa paz, essa tranquilidade. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por nos permitir estarmos aqui hoje para analisar seus ensinamentos. Ensinamentos estes que, se fossem colocados em prática apenas 10%, nós já estaríamos muito à frente do que estamos hoje. Que Ele nos intua, nos oriente, nos ampare, para que a gente possa absorver os seus ensinamentos e colocá-los em prática a partir de agora. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então hoje eu vou falar um pouquinho, como não é nada combinado, ninguém pede nada, a gente faz, né? Falar sobre o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Eu vou pegar um trechinho dele e depois nós vamos discorrer sobre isso aqui. Primeiro, bem-aventurados. Bem-aventurados é felizes, né? Felizes os misericordiosos. E o que será que é misericórdia? Misere vem de miséria. Córdia, coração. Então, misericórdia nada mais é do que olhar a miséria do outro através do nosso coração. Que coisa simples. Basta que a gente olhe a miséria do outro através do nosso coração. E aqui ele fala assim: se perdoardes aos homens as suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Isso está em Mateus. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Também está em Mateus. E aqui dá para a gente refletir muito sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre o perdão. Quando a gente pega as lições do grande mestre Jesus, a gente fala assim, Jesus ele era um sábio, um mestre. E quando ele nos passa esses ensinamentos, a gente olha e fala assim, poxa vida, os ensinamentos dele são imutáveis. Os ensinamentos dele são perfeitos e imutáveis. Então, quando a gente interpreta lá, a gente já quer colocar em prática, mas não percebe que a gente tem que fazer uma retrospectiva e voltar. Entender quando foi que esse grande mestre trouxe essa mensagem para nós. Só isso. Então, ele trouxe essa mensagem 2000 anos atrás. Então, será que o que ele disse lá atrás ainda prevalece hoje? Tem coisas que sim, tem coisas que não. Mas como assim? Jesus errou? Não. Mas então por que não prevalece hoje? Porque ele falou para um povo de 2000 anos atrás. Totalmente retrógrado, bruto, né? Não tinha muito conhecimento de nada. Então ele falou, ele moldava as palavras para aquela época. E se ele estivesse aqui hoje, falando conosco, será que ele falaria as mesmas coisas? Provavelmente não. Se tivesse tido conhecimento de tudo que nós adquirimos ao longo desses 2000 anos com seus ensinamentos, se ele voltar aqui hoje, ele não falaria da mesma maneira. Não porque ele evoluiu, mas porque nós evoluímos. Nós estamos preparados para ouvir mais. Então aqui quando ele fala assim, se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Quem disse que Deus perdoa? Quem disse que Deus castiga? Deus não castiga ninguém. Deus não perdoa ninguém. Mas a gente acha que vamos ser perdoados por Deus, vamos ser castigados por Deus. Eu, quando era garoto,
A minha avó falava assim, não faz isso que Deus castiga. Mas para eu explicar isso, eu tenho que voltar um pouquinho. Tem que entrar num outro assunto. Esse que é complexo no dia a dia, né? Um assunto vai puxando o outro. Deus nos deu uma ferramenta maravilhosa, chamada livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? O direito que eu tenho de fazer o que eu bem entender. Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu posso fazer qualquer coisa. Posso roubar? Posso. Posso matar? Posso. Posso estuprar? Posso. Posso fazer o que eu quiser. Me é livre fazer isso. Agora, em todas as religiões se prega que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Ninguém pode falar que eu não posso matar. Posso matar. Eu tenho livre-arbítrio para fazer isso. Agora, se eu matar, eu tenho que sofrer as consequências dos meus atos. Vivemos numa sociedade onde seremos cobrados por isso. Posso roubar? Posso. Até a hora que alguém me pegar. Posso mentir? Posso. Posso trair? Posso, até a hora que alguém me pegar. Eu posso fazer o que eu quiser. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, eu devo pensar. Porque tudo tem responsabilidade. Quando Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele nos iguala a Ele. Olha o que eu estou falando. Quando Ele me dá o livre-arbítrio, Ele me iguala a Ele. Eu sou tão poderoso quanto Ele, porque nem Ele interfere na minha decisão. É forte isso. Se eu decidir matar alguém, Ele vai mandar um monte de gente que não faz isso, Tadeu, olha. Vai mandar mensagem para tudo. Eu vou ver mensagem para tudo que não faz isso, não está certo. Você vai assumir consequências lá no futuro, não faz isso, não vai... Mas a decisão é minha. Se eu quiser fazer, eu faço e acabou, Ele não manda em mim. Ele não manda em mim. Ele tenta ajudar, mas não manda. Livre-arbítrio. Quando Ele me dá o livre-arbítrio, Ele transforma em um Deus, porque eu tenho o mesmo poder que Ele, nem Ele interfere no meu poder. Eu me igualo a Ele nesse sentido. Ele não interfere, a decisão é tua, faz o que você quiser. E ao mesmo tempo, Ele tira de mim toda forma de erro, toda forma de pecado que colocaram na nossa cabeça. Porque nós já nascemos em pecado, porque nós aprendemos. Porque Jesus nasceu da Virgem Maria. Então, quer dizer, meu pai e minha mãe transaram, gerou o Tadeu, e o Tadeu já nasceu pecador por causa da transa. Eles pecaram. Transar é pecado. Quem disse? Pecado é não transar. Está aí, colocou tudo à disposição e você não vai usar? Use com responsabilidade. Tudo é lícito. Faça aquilo que lhe convém. E aí nós já nascemos com esse pecado. E todo mundo fala, é pecado, tudo isso é pecado, Deus vai perdoar seus pecados. Deus não perdoa pecado nenhum, sabe por quê? Porque a partir do momento que Ele deu o livre-arbítrio, não existe pecado no mundo. É o livre-arbítrio. São só consequências dos meus atos. Não tem pecado. Aí eu vou sair agora de carro embora, fiz a palestra, chego ali fora, chega um rapaz, um revólver na mão, me dá teu carro, senão eu te mato. Eu não dou o carro, ele me mata. Ele está certo ou está errado? Advogada? Está errado para mim, que ele roubou meu carro, matou, mas está tudo certo. Ele tem o livre-arbítrio, ele podia chegar lá, me dar um carro novo. Cadê o seu carro está tão velhinho, eu vou dar um carro novo para você. Mas ele optou levar o meu carro velho, cara. Está tudo certo, não tem nada errado. Tem o livre-arbítrio. Não tem jeito, faça o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele bem entender. Eu tenho que entender esse processo. Se eu entendo esse processo, eu não sofro. Se o cara roubar meu carro e levar meu carro embora, eu vou ficar torcendo. Tomara que ele bata no poste lá e morra, esse desgraçado. Bata no muro, pegue fogo o cara, que ele morra queimado. Por quê? Eu não gosto do meu carro? Gosto. Ele também gosta. Deixa ele usar o carro, faça bom uso. Tá no seguro, o seguro me dá outro, eu dou um jeito. Deixa ele faça bom uso. Não, eu fico com raiva, eu quero matar o cara, eu quero que ele morra, que ele exploda. Deixa ele. Mas ele não podia fazer aquilo. Claro que ele podia, tanto podia que ele fez, ele tem o livre-arbítrio, faz o que ele quiser. Quando a gente entende esse processo, eu começo a deixar de sofrer no mundo. Por quê? Porque o mundo é cheio disso. Aqui ele fala assim, se alguém te ofender. Pergunto eu, alguém consegue te ofender nessa vida? Alguém consegue te magoar? Balancem a cabeça para eu saber. Alguém consegue te magoar? Consegue? 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 Ninguém consegue te magoar. Ninguém consegue te ofender. Você entendeu, seu burro?
Ninguém consegue te magoar, ninguém consegue te ofender. Por quê? Porque é você que se ofende. Se você não estiver bem, se o cara chamar você de bobinho, você se ofende. Me chamou de bobinho, não olha mais na cara dele, nunca mais converso com ele. Mas se você estiver bem, ele pode falar o que ele quiser. Chama você do que ele quiser. Não vai te ofender. Eu nas empresas eu brinco até, né? Quero ver se é homem. Me chama de corno aqui na frente de todo mundo. Fala que eu sou um corno. Fala, quero ver se é homem. Tá bom, você é um corno. Isso é opinião sua, não é minha. Não me ofende. Se eu for corno mesmo, vou me ofender com ele? Eu sou. Vou brigar com ele? Tem que brigar com a minha mulher, nem com ela, ela tem o livre-arbítrio. E se eu não for, por que eu vou brigar com ele? Eu não sou, eu sei que eu não sou, por que eu vou brigar com ele? Por que eu vou me ofender? Não se ofenda. Deixa ele falar o que ele quiser. Ah, mas ele não podia falar isso na frente de todo mundo. Claro que ele pode ter o livre-arbítrio, ele fala o que ele quiser. É claro que o outro também tem o livre-arbítrio, podia dar um tiro nele, podia dar um soco na boca dele. Tudo bem, tem que entender a lei do livre-arbítrio. Cada um pode fazer o que bem entender, está tudo certo. Então, se eu compreendo, poxa vida, ele falou um negócio para mim hoje que eu não gostei, o Márcio falou um negócio, mas o Márcio não é assim. Ele só fala coisas boas a meu respeito, mas hoje ele foi grosso, isso tudo. Ele não está bem. E nem adianta falar com ele hoje. Amanhã eu converso com ele. No dia seguinte, eu, Marcião, o que aconteceu com você ontem? Ontem você ficou exaltado, você falou uns negócios lá, desagradáveis. O que aconteceu? Não, ontem não estava bem. Eu briguei com a Shirley, sabe? A Shirley me tirou do sério, me desculpa. Ah, tá bom, então o problema era com a Shirley, não era comigo. Está resolvido o problema. Agora, se eu for brigar com ele nessa hora, ele já está nervoso com a Shirley, vai ficar nervoso comigo, vai bater em mim. Deixa passar. Baixa com ele, depois a gente conversa. Mas ele não podia falar aquilo para mim. Claro que ele pode ter o livre-arbítrio, ele fala o que ele quiser. Está tudo bem. Quando eu compreendo isso, eu deixo de sofrer. Nada me afeta. E aí começa a vir o perdão. Ele fala aqui. A frase que ele fala, a gente vai entender. Será que Jesus, se estivesse aqui, falaria a mesma coisa? Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vai te perdoar. Alguém me ofende? Ou fui eu que me ofendi? Alguém me magoou ou fui eu que me magoei? O que é mágoa? O que é ofensa? É falta de compreensão de minha parte para com o outro. Só isso. É falta de compreensão. Eu não compreendi, e aí o que eu fiz? Fiquei magoado, fiquei bicudinho, fiquei chateado, me senti ofendido. Então, se eu não me sentir ofendido, não há razão para o perdão. Eu só tenho que perdoar se eu ficar ofendido. Isso na psicanálise a gente chama de amar mesmo não gostando. Nós viemos para esse planeta com um único objetivo. Viemos aqui para aprender a amar mesmo não gostando. Não tem outro objetivo. Vamos aprender a amar no casamento? Opa, tem que aprender a amar no casamento, não tem jeito. Tem dia que dá vontade de esganar o nosso parceiro ou a nossa parceira. Eu já vou fazer 50 anos no ano que vem de casado. Perguntaram uma vez para Marilene, numa palestra, nunca deu vontade, nesses 50 anos, nunca deu vontade de largar? De largar não, mas de matar já deu 3 vezes. Então, quer dizer, normal, faz parte. Faz parte da vida. Então, a gente veio aqui para aprendermos a amar uns aos outros. Vamos aprender a amar na paternidade, na maternidade? Claro, nossos filhos ensinam tantas coisas para a gente. Vamos aprender a amar no trabalho? Nossa, como tem que aprender a amar no trabalho? E o que é amar? Nós confundimos amar com gostar. Nós viemos aqui para aprender a amar, mesmo não gostando. Mas a gente confunde amar com gostar. Aí pergunta para as pessoas, tem diferença? Ah, tem. Qual é? Ah, sei lá, amar é mais superficial. Gostar é mais superficial. Amar já é mais profundo. Tem gente que escreve, faz uma poesia entre a diferença entre amar e gostar. Mas são 3 diferenças básicas entre amar e gostar. Gostar é egocêntrico. Amar é empático. Quando eu falo em gostar, eu estou pensando em mim, não estou pensando no outro. Só isso. Já amar, não, eu penso também no outro. Segunda diferença. Gostar, você já nasceu sabendo, ninguém te ensinou. E amar? Amar você veio para aprender. Ah, se falar isso, você não entende nada. Eu tenho um bebezinho e ele me ama. Ama nada. Mas quando ele me vê, ele fica doido. Claro, ele sentiu o cheiro do teu leite, ele vai querer mamar. Só isso. O mequetrefezinho lá é um animal, como um cachorrinho, como um gatinho igualzinho, não tem nada diferente, é um animal.
irracional, só pensa nele, extremamente egocêntrico. Ele não quer saber de nada. Ele não ama, não. Ele tem que sobreviver. Só isso. Então, ao longo da vida, ele vai aprender a amar. Nós fizemos isso. Aprendemos a amar ao longo da vida. E a terceira grande diferença é que gostar está ligado ao agradável e desagradável. Aquilo que me agrada, eu gosto. Aquilo que me desagrada, eu não gosto. Só isso. Está ligado ao agradável e desagradável. E amar? Amar não tem nada a ver com agradável e desagradável. Aliás, eu vou mais longe, né? Amar é desagradável. Amar é desagradável. Os casais aqui presentes. Ama a esposa, ama o marido ou gosta do marido e gosta da esposa? Ama o Márcio ou gosta dele? Ama? Tem certeza? Ele deve ser desagradável pra caramba. Não é? Você me falou, eu já falei que é desagradável, então você deve ser desagradável. Você ama ou gosta dela? Ah, então deve ser desagradável. Então aí é chumbo trocado, não tem problema nenhum. Gente, a gente não percebeu. Não é verdade que a gente ama o tempo todo. A gente mais gosta do que ama. Gostar dela, quando ela fala assim, Márcio, quando ela mente para você, fala, Márcio, você é o homem mais lindo do mundo, um homem maravilhoso, um marido, um pai exemplar, um ser humano fantástico. Isso aí você come com farinha, eu também como com farinha. Isso é agradável demais. Quero ver, quando ela fala isso de você, isso é gostar. Quero ver você amar quando ela estiver na TPM. Sabe o que é TPM? Estou pronto para matar. E mata. Nessa hora não tem como amar. Não tem. É horrível. Xinga, grita, pega fogo, chega perto, pega fogo, explode por qualquer coisa. É extremamente irritável, não tem como. Então o que está acontecendo? Nessa hora, eu vou amar, mesmo não gostando, se eu compreender que ela não está bem. Está desequilibrada hormonalmente falando, está nervosa, está estressada, está irritada, está com dores, está tudo inchada. Se eu estivesse no lugar dela, eu estaria batendo nela, nem gritando comigo não estava. Então tudo bem, não gostei, mas amei. Está resolvido. Se ela falar alguma coisa, amor, não gostei do que você falou, mas eu amei, te amo, hein? Fique em paz. Depois amanhã, daqui 2, 3 dias passa, está tudo bem, está tudo resolvido. Mas se eu partir para a ignorância, não amei, não gostei. E conflitos no casamento. Então, percebe que a diferença entre gostar e amar são 3 grandes. Se a gente entender esse processo, a gente passa a amar mesmo não gostando. Tem o direito de não gostar da cara feia dela quando ela está na TPM, quando ela está brava comigo, quando ela está me criticando. Tem o direito de não gostar, é desagradável. Mas eu amo e compreendo que ela só está fazendo isso por amor a mim, que ela gosta, que ela me ama. Ela está compreendendo. Então, amar está ligado à compreensão dos porquês. Só isso. Não tem nada a ver com agradável e desagradável. Quando eu compreendo os porquês, por que ela está agindo dessa maneira, por que aquele agiu dessa maneira, está tudo resolvido. Isso mudou muito a minha vida. Estou na estrada, vem alguém querendo passar por mim, não tem espaço, eu fico lá, quando o cara passa, eu saía xingando, buzinando, o cara buzinava e xingava também. Para quê? Basta compreender que o outro deve estar com uma necessidade maior do que a minha. Não sei o que está acontecendo lá. Deixa ele embora. Dá o caminho para ele e vai embora. Está resolvido o problema. Resolveu o problema. Não, você fica assim, aqui não vai passar, ele vai para lá, você também não vai. Para quê? O que você ganha com isso? Bobagem. Você leva uma fechada, não bateu, não aconteceu nada, o que você faz? Buzina, xinga, grita, faz sinal pro cara. Para quê? Não bateu. O fato já encerrou. O caso já está encerrado. Não aconteceu nada. Mas não, você corre atrás do cara. Para lá na frente da briga, tira um no outro. Esses dias apareceu na internet, um cara derrubou a moto do outro, o outro subiu em cima do carro e pisoteou em cima do teto do carro. Aqui, acho que foi em uma cidade aqui de Ribeirão Preto. Acho que foi. O cara perde a noção, vira um animal, vira um bicho. Vira um bicho. Por quê? Porque não amou. Não gostou, não amou, não compreendeu. Que o outro não viu. Deixa lá o cara fazer o que quiser. Paciência. Não gostei. Pô, deu uma fechada dessa, quase bateu, está tudo resolvido. Para de criar problemas. Então, quando eu falo assim, será que nós podemos questionar o que Jesus falava lá no passado? As mensagens deles são eternas. Mas tem que lembrar que muitas coisas que ele falou foi para o pessoal lá atrás.
Então, se Jesus entrasse por essa porta aqui, eu perguntasse para ele, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7? Não, não perdoar mais não. Por quê? Não precisa mais. Mas você disse para Pedro, disse para Pedro. Pedro é um coitado, um troglodita. Não tinha estudo, não tinha esse conhecimento que vocês têm hoje, mais de 2000 anos, vocês estão me ouvindo falar. Ah, para com isso, vocês devem ter evoluído. Mas então o que eu faço? Só não se ofender. Aí você não precisa perdoar. Pronto, resolvido. Para que perdoar os outros? Perdoar é para fracos. Perdoar é para gente fraca. Para gente pequena. Eu quero ensinar vocês hoje a não perdoar mais ninguém. Ah, mas o perdão é nobre. O perdão é nada. O perdão é para gente pequena, gente fraca. Por quê? Porque ficou magoado. Na hora que está perdoando, está evoluindo de novo. Mas foi fraco. O forte não se magoa. O forte não tem nada que perdoar. Está tudo certo. Ele compreendeu, ele amou. Ele entende que o outro não tinha nada melhor para te oferecer naquele momento. Então está tudo certo. Então se ele entrasse aqui, ele ia falar, chega de perdoar, Tadeu, deixa de ser criança, rapaz. Compreenda, ame mesmo não gostando, está tudo resolvido. Aí você não precisa perdoar mais ninguém. Será que Jesus perdoou aquelas pessoas que crucificaram ele na cruz? O que é que vocês acham? Jesus perdoou? Sim ou não? Perdoa não. Ele falou, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus se magoou? Não. Você não viu uma mágoa, você não viu nada, você não viu ele falar nada disso. Imagina eu na cruz. Ah, legal, hein? Vim aqui para ajudar vocês, colocar no pau, quero ver vocês tudo nos quintos do inferno. Magoadinho, bicudo. Percebe como é diferente? Ele não, ele estava em paz com ele não. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. E quando ele fala para o pai perdoa, não é para ele. Ele está falando para o povo. Entenda, gente. O pai vai perdoar mesmo essas aberrações que vocês fazem. Por quê? Porque o pai não perdoa ninguém. Assim como ele não pune ninguém. Quem... um assunto puxa o outro. Quem disse que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Pelo amor de Deus. Que aberração da natureza. Pensar um negócio desse. Nós é que fizemos Deus a nossa imagem e semelhança. Se nós perguntarmos para um boi, escuta, o que é Deus para você? Deus é um boi enorme, chifrudão, grandão, forte, poderoso, manda em tudo, não morre. Ele vai fazer o que ele sabe. E nós criamos um Deus a nossa imagem e semelhança. Tanto é que no Espiritismo ninguém pergunta, né, quem é Deus, nada, mas o que é Deus, o que é? É uma força, é uma coisa indescritível, uma coisa que não dá para a gente compreender, não tem noção de compreender o que é Deus. Nós não temos nem software nem hardware para entender o que é Deus. Esquece. Sinta Deus. Só isso. E Deus não controla ninguém. Deus ele criou leis imutáveis que funcionam em qualquer lugar deste planeta. São as leis naturais, as leis divinas. Quais são as leis divinas? Lei da química, da física, da biologia, lei da gravidade, lei da eletricidade, tudo. Tudo está aí. Ele criou e está pronto, funciona em qualquer lugar. Na China, no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil, onde quer essas leis funcionam. E para todo mundo, não tem distinção. Tem uma tomada 220 aqui, eu estou com 2 preguinhos aqui, eu vou pedir, quem tiver fé, coloca lá e não vai tomar choque, tá? Tem que ter muita fé. Quem vai fazer? Você pode ter a fé que você quiser, botou o dedo lá, vai tomar um choque. E aí eu peço para Deus coisas para derrogar essas leis naturais que ele criou. A pessoa transa, sem nenhuma proteção, depois, aí eu vou até Aparecida do Norte de joelho, para não engravidar. Não deixa engravidar. Vai perder o joelho. Porque a lei da biologia, se um óvulo encontrar um espermatozoide, bebê à vista. Ah não, Tadeu pediu tanto, então desconecta. Ele não merece isso. Para com isso. É lei. Ele vai derrogar uma lei só para me ajudar? E a gente pede cada bobagem? Não tem essa. Se eu aprender a lidar com essas leis, tudo bem. Eu posso até tirar proveito dessas leis.
Se 3 pessoas pularem um prédio de 20 andares, vou pôr 3 exemplos, vai. Eu vou colocar um Hitler, que é no meu julgamento, quem sou eu para julgar Hitler, mas eu reputo ele como uma pessoa que foi muito ruim, por exemplo. Eu e Jesus de Nazaré à minha direita. Aqui. Os 3 vão pular de cima do prédio. O que vai acontecer com os 3 se os 3 pularem? Os 3 vão se espatifar lá no chão. Jesus não vai pular. Ou vocês acham que Jesus vai descer assim? Não. Ele não vai pular, porque ele vai falar assim, não, né, questione seu Deus. Eu sei que a lei existe, não vou pular. Se vocês quiserem pular, pulem vocês. E o pior, lei da gravidade, os 3 vão descer na mesma velocidade. Os 3 pular juntos, os 3 vão cair juntos no chão. Não importa se não é mais gordo, mais magro, os 3 vão descer. É lei. Lei da física. Então não queira derrogar leis. Aprenda a lidar com ela. Posso pular de um prédio de 20 andares e não me machucar? Posso. Bota um paraquedas. Eu não. Se eu pular, vou me machucar de qualquer jeito. Com paraquedas, eu sei. Mas tem gente que pula, usa um paraquedas. Posso transar sem engravidar? Posso. Tem várias maneiras de evitar um filho. Se eu aprendo, posso mexer na tomada lá? Posso. Pego um alicate protegido, uma borracha isolante e vou lá e faço. Não tem problema nenhum. Eu aprendo a lidar com essas leis. E a gente aprende por tentativa e erro. Meu neto, com 6 meses, aprendeu a lei da gravidade e eu não dei nenhuma aula para ele. Caiu da cama. Cara, nunca mais caiu. Ele agarrava no colchão, o colchão podia vir junto, mas ele não largava, não largava. Ele aprendeu com uma vez só. Criança bota dentro da tomada, não, pelo amor, tomou um choque e não põe mais a mão lá. Queimou na mão no fogo, não chega mais perto do fogão. Aprende por tentativa e erro. Então, gente, temos que tomar cuidado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o perdão, o que é o perdão? O perdão nada mais é do que o amar mesmo não gostando a posteriori. Na hora eu não compreendi, não gostei e não amei. Fiquei bicudinho. Aí depois, quando eu compreendo e amo, aí eu vou lá e perdoo. Tem gente que fala assim, eu já perdoei, viu? Já perdoei 5 vezes aquela pessoa. Não perdoou. Porque quando você perdoa, encerra o processo. Se eu estou contando, já perdoei você 1, 2, não perdoei nenhuma. Estou contando ainda. Aí vou precisar 70 vezes 7. Por isso que ele falou 70 vezes 7. Você é um coitado, vai ter que até 70 vezes 7. Até se aprender. E a gente não percebe, fica contando. Para com isso, o processo encerra na hora que você compreende. Eu estava dando esse treinamento numa empresa, na Mali de Limeira. E aí, uma menina falou assim, Tadeu, você está falando um negócio aí agora, eu entendi. Legal. Vou contar o lance para você. Eu estava indo numa avenida, você conhece a avenida tal, em Limeira? Eu falei, não, eu quase não entro na cidade. Então, eu estava indo nessa avenida e tinha um cara atrás de mim, buzinando, ele queria passar, só que não tem onde passar. E buzinava, e piscava fora, eu falei, não tem onde deixar o cara passar, não tinha como. E o cara buzinando, falei, esse cara não sabe, quase batendo na traseira do meu carro, esse cara não sabe conviver em sociedade, é um doido, um demente. E aí, a hora que deu um espaçozinho, ela saiu, o cara passou, ela xingou, vai levar a mãe pra zona. E brava. Tá lá, quase bateu no outro, lá, quase subiu em cima da calçada, ela foi olhando, uns 3, 4 quarteirões. Lá na frente tinha a Santa Casa. Diz que a Santa Casa tem uma rampinha assim. A hora que ela está passando do lado, ele estava tirando uma senhorinha de dentro do carro. Ele não estava levando a mãe para a zona, ele estava levando a mãe para o hospital. Eu me arrepio até hoje. Nessa hora ela compreendeu. Compreendeu o porquê que ele estava fazendo aquilo. Nessa hora, cessou. Nessa hora ela começa a orar, pedir perdão para a pessoa, pedir perdão para Deus. Começou a orar, pedindo para a recuperação dela e começou a chorar dentro do carro. E chorou na sala de aula, contando para todo mundo. Nessa hora compreendeu. Agora, ela precisou, na hora ela não gostou, não amou, porque ela não compreendeu, mas ela precisou de um tempo. Ela sofreu 3 quarteirões. 3 ou 4 quarteirões. Sofreu. Estava xingando ela, vai bater. Olha que grosso, estúpido, maluco. Simples. Se ela tivesse amado mesmo não gostando, puxa, não gostei, mas ele deve estar com algum problema, alguma coisa deve estar tendo com ele. Então vai, segue adiante, meu irmão. Não ficaria magoada nem um minuto. Ela não precisaria perdoar nem um minuto. Mas ela sofreu um período
para depois perdoar lá na frente. Quando a gente compreende, tudo bem. Márcio brigou comigo, saí daqui magoado, bicudo com ele, e o que aconteceu? No dia seguinte ele fala, foi por uma briga que ele estava tendo, ele estava nervoso com a Shirley. Pronto, agora eu entendi. Agora eu perdoo, mas por que não perdoou antes? Ele deve estar com algum problema, não sei o que é. Mas amanhã ele fala. E eu não sofro. Porque a mágoa é um veneno que a gente toma para ver se o outro morre. Quem é que vai morrer? Mágoa é cancerígeno. É o gatilho do câncer que dispara o câncer. A hora está passando, mas eu vou falar isso, uma mágoa. Como que é gatilho do câncer? Simples. Nós somos animais. Lembra? Quando nascemos, eram animaizinhos, só pensávamos em nós, estamos aprendendo a amar, mas nós continuamos animais. Dizem que nós somos animais racionais. Tenho minhas dúvidas hoje, mas enfim, mas nós somos animais. Então, o que acontece? O nosso corpo ele é um corpo animal e ele tem reações animais. Eu vou explicar para vocês por que a mágoa dispara o gatilho. O nosso corpo, todas as vezes que ele é ameaçado de vida, ele injeta na nossa corrente sanguínea adrenalina, noradrenalina e cortisol. E vai para o sistema periférico, braços e pernas. Para quê? Para eu lutar, me prepara para lutar ou para fugir. Um dos dois. Então, quando você está andando numa calçada, distraído, passa perto de um portão, um cachorro vem e... O que acontece? Quais são as reações que acontecem com você? Tenta lembrar. Primeira coisa, pelo arrepia. Reação animal. Qualquer animal. Cachorro, gato, você ameaçou ele, de arrepia os pelos. Para dizer o seguinte, olha o tamanho que eu sou. Não sou esse pequenininho, não. Eu sou grande. Hein? Então, é a reação animal, para mostrar que eu sou grande para o outro. E me prepara para fugir. Eu recebo uma carga pesada de adrenalina, noradrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Só que aí eu olho e o cachorro está preso. Ele não tem como ele vai me pegar. O que acontece logo em seguida? Perna bambeira. Caramba, esse cachorro quase me mata. Começa a tremedeira. Começa a tremer no corpo. O que é isso? Excesso de adrenalina na corrente sanguínea. Como você não correu e não queimou essa adrenalina e nem lutou, essa carga excessiva de adrenalina e cortisol fica na tua corrente sanguínea. Imagina o seguinte, a todo momento, a cada segundo, está nascendo células e morrendo células em nós. Cabelo é célula morta, você pode cortar que não dói. Unha, célula morta, você pode cortar que não dói. Está nascendo célula o tempo inteiro. Imagine que para nascer uma célula, eu preciso... Meu corpo normal, ele tem 10% de adrenalina no corpo. Estou imaginando, não sei. Imagine que precisa ter 10% de adrenalina para você andar, caminhar, viver. Só que nessa hora, né, você está com 80% de adrenalina. E aí o que acontece? Seu corpo está carregado de adrenalina. Será que as células que estão nascendo vão nascer corretas? Elas estão equilibradas ou estão desequilibradas? Pode ser que tenha desequilibrado. Se nascer uma célula errada, é uma célula sua. O câncer é uma doença de dentro para fora, não é de fora para dentro. É uma célula normal, só que está defeituosa. Ela quer se multiplicar, vai para 2, para 4, para 8, né? Para 16, para 32, que é... Vai embora. Ela quer ampliar. Isso o que é? É o câncer. Então vamos imaginar agora, eu e o Márcio, discutimos aqui, quase brigamos. Queria meter a mão nele, ele queria meter a mão e chega a turma do deixa de para com isso, tá bom. Encerrou o assunto, vamos embora. Encerrou o assunto. Quando eu estou na frente do Márcio, meu corpo fala assim, o Márcio vai te matar. Risco de vida, assim. Eu injeto adrenalina, noradrenalina e me preparo para brigar com ele. Para lutar ou para fugir. Ele também, a mesma coisa. Então, nosso corpo está com 80% de adrenalina, dos dois. Aí a turma do deixa disso, devia deixar nós brigar. Pelo menos que queima a adrenalina. Né? Mas não deixaram. Aí nós vamos embora. Eu vou embora. E o Márcio fica aí. O Márcio é um cara evoluído. Tadeu estava nervoso, deixa ele. Amanhã eu converso com ele. Semana eu converso com ele, tranquilo. E o Tadeu não. O Tadeu foi embora para casa bravo. Aí encontro com um amigo na rua. Onde você estava? Eu estava ali no centro espírita ali. Pô, você não sabe o que aconteceu. Aquele Márcio, conhece o Márcio, né? Deus me livre. Eu quase matei aquele cara. E olha, quando eu penso no Márcio, o Márcio vem na minha frente, o meu cérebro não sabe que ele não está na minha frente. Ele aciona o mesmo lugar, como se tivesse. Ele fala, o Márcio está na sua frente, você vai morrer. Ele vai te matar. Adrenalina, noradrenalina e cortisol. Aumenta de novo a minha adrenalina. Aí eu vou embora. Estou começando a baixar. Chego em casa, e aí, como é que foi lá, Tadeu, minha esposa? Você não imagina, Márcio. Não sabe o que ele fez comigo. Eu quase matei aquele cara. Eu ia pegar aquele cara, de novo o Márcio na minha frente, adrenalina, noradrenalina e cortisol na minha corrente sanguínea. Aí chega meu filho, a hora que está baixando, chega meu filho e fala a mesma coisa. Aí chega mais um e fala a mesma coisa. Eu estou lá,
doido para matar o Márcio. Enchendo de adrenalina porque eu quero matar ele. Antes que ele me mate. E o Márcio saiu daqui e falou, quer saber de uma coisa? Filha, vamos pro shopping, vamos. Ele está tomando um chopinho, nem lembra mais do carro. A adrenalina dele já baixou, tomando um chopinho gostoso, batendo papo. E eu tô aqui tomando veneno para ver se ele morre. Quem que vai morrer? Eu vou manter meu corpo o dia todo com adrenalina em excesso. Uma célula pode nascer errada? Pode, porque o corpo está desequilibrado. Vai virar um câncer. Vai despertar o câncer. É o gatilho do câncer. Mágoa é cancerígeno. O nome já diz má, água. Para com isso. Perdoar, antes de ser uma atitude cristã, é uma atitude de inteligência. Se você não gostou, não amou naquele momento, não tem problema nenhum. Compreenda o mais cedo possível e perdoa. E aí você corta o vínculo. Quando você perdoa, você corta o vínculo com aquela pessoa. E o processo cessa. O Márcio tinha alguma coisa naquele dia. Não é possível. Ele não ia fazer isso. Não é normal dele. Eu só não sei o que é. Depois eu converso com ele. Encerrou o processo. Eu não estou magoado. Quando eu ver o Márcio de novo, Marcião, o que aconteceu aquele dia, Márcio? Poxa, nós quase nos pegamos, cara. Essas duas crianças, me desculpa, cara. Eu também não estava bem, perdoa. E tudo bem. Está tudo resolvido. Percebe? Então, muito cuidado. Eu não tenho mais que perdoar ninguém. Eu tenho que compreender, amar mesmo não gostando. E se eu não conseguir? Aí você vai ser obrigado a perdoar. Quantas vezes? Sugiro 70 vezes 7, como o mestre disse. Se até agora, 2000 anos, você não aprendeu ainda, sinto muito, mas você vai ter que aprender. Vai ter que apanhar muito, vai ter que sofrer muito por causa do perdão. Porque você não está tendo misericórdia. Você não está olhando a desgraça do outro, a miséria do outro com o seu coração. Só isso. É isso que quer dizer, só esse trechinho desse evangelho. Então, que a partir de hoje, chega de perdoar. Deixe perdão para os fracos. Você tem que ser forte. Ame. Compreenda que o outro não tinha nada melhor para te oferecer naquele momento. Está tudo bem. E tem gente que não perdoa por anos. Filhos abandonados. E a mãe me abandonou. Ela fez o melhor. Ela me deu para doação. Ela fez o melhor que ela podia fazer. Ela podia ter abortado. Eu tenho mágoa da minha mãe. Não, você não é credor da sua mãe. Você é devedor da sua mãe. Ela podia ter abortado. Você está aí. Agradeça a tua mãe. Agradeça a teu pai. Só isso. Compreenda. Se você compreender, está tudo bem. Foi o melhor que ela podia oferecer. Simples assim. Então, para a gente simplificar a nossa vida, é aprender a amar mesmo não gostando. E aí vamos eliminar o sofrimento da nossa vida. A dor, ela é física e obrigatória na trajetória da nossa vida. Sofrimento é opcional. Você sofre porque você quer sofrer. Porque alguém vai passar a mãozinha na sua cabeça, que você vai procurar o colo de alguém. Então, criancice, infantilidade. Ame, mesmo não gostando, você deixará de sofrer. Porque aí se compreende a tudo e a todos. Quem compreende, está feliz. Então, que nós sejamos felizes, não perdendo mais ninguém, que a gente ama e compreende na hora. E se não compreender, quanto mais cedo você perdoar, mais cedo você se livra dele. Senão o vínculo vai ficar o resto da vida. E aqui mesmo ele fala, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, reconcilia-te enquanto está a caminho, enquanto nós estamos aqui. Imagina se eu e Márcio brigamos, amanhã ele muda para Manaus, eu mudo para Porto Alegre, nós não vamos ficar com essa mágoa pro resto da vida. Vamos resolver hoje. Daí se ele quiser ir para Manaus, se ele quiser ir para o Rio Grande do Sul, eu também, nós podemos ir para onde nós quisermos. Está livre, nós estamos livres. Não tem mais esse vínculo. Desapegamos, não carregamos esse peso nas costas. Um beijo no coração de cada um. Até uma próxima oportunidade. Ficar com Deus.